Oi, gente! Estamos com mais um programa Dimensões e dessa vez, com muita alegria, eu consegui, através de muitos amigos em comum, inclusive o Nelson Granado e a turma da ufologia, trazer aquele escritor que é tão consagrado e tão respeitado já na área de espiritualidade e também nos estudos dos nossos queridos colegas, amigos cósmicos, né? Jean Val Elan, tudo bem? Tudo bem, a honra é minha de estar aqui. Muito obrigado. Vocês estão ouvindo, até deu um estalozinho, né? Uma daquelas tardes em São Paulo que vai cair temporal e tal, mas a gente está firme aqui, né? Talvez porque vai chover, que ele conseguiu chegar no programa. Me conta uma coisa, muitos dos nossos telespectadores têm uma simpatia imensa, vamos dizer, uma vontade imensa de conhecer todo um processo de como um ser humano começa a estudar a área de ufologia extraterrestre. Tivemos aqui alguns ufólogos já, mais tradicionais, né, com o Claudeir Covo, o Gevaer, querido amigo Gevaer, um beijo para o Gevaer. Agora, você, inclusive, o seu nome não é Jean, né, é Rogério. Sim. Qual é o seu início nessa área? Você sempre quis estudar desde criança ou você tinha uma carreira profissional técnica como todos nós? Nos bancos da Universidade de Geologia, eu e outros colegas na época fundamos o que se chamou CEPEU, Centro de Estudos e Pesquisas Ufológicas do Rio Grande do Norte. O que o nome tinha de pomposo, na prática era algo bem simples, que era na garagem da casa de um de nós. E ali, estudando a ufologia da forma clássica, vamos assim dizer, eu jamais imaginei que anos depois eu estaria envolvido por situações que fugiam ao aspecto clássico dos estudos e teria que, por covardia moral, ter que assumir o pseudônimo, já que eu não pretendia aparecer, pois não vivo de livros, não vivo disso. Tenho a minha profissão, ou tento tê-la desesperadamente, e é difícil manter a credibilidade profissional sendo um executivo que fala com espíritos e ETs e que está anunciando isso e aquilo, que é mais ou menos o aspecto, algo sensacional, que numa ou noutra entrevista na mídia escrita sai. Mas, em resumo, foi assim. Eu tentei começar a estudar a ufologia de forma clássica, o que fiz durante alguns anos. No seu currículo, você é diretor técnico de empresa. Você pode contar um pouquinho as suas atividades? Eu fui, durante 15 anos, fui professor. Durante 15 anos, fui funcionário da Caixa Econômica Federal, ocupei funções gerenciais. Saí no programa de apoio à demissão voluntária, pois foi nessa época em que eu apareci por trás do pseudônimo, e então não era conveniente um gerente de banco que trata com milhões de dólares para aqui e para lá, também tratar com espíritos e até isso fica algo complicado. Depois disso, dirigi alguns hotéis, 5 estrelas, fui diretor de um grupo, e atualmente sou diretor executivo da Federação do Comércio do Estado do Rio Grande do Norte. Você já escreveu quantos livros? Publicados, com o que será lançado agora no mês de abril, na próxima Bienal em São Paulo, 10 aqui no Brasil. Mas, na verdade, eu estou desenvolvendo algumas poucas centenas de livros, porque eu escrevo desde 1990. Escrevi de 90 até 96 sem que ninguém soubesse, nem eu mesmo sabia o que estava fazendo, a bem da verdade. Como é que começou? Deu uma vontade de sentar, pegar, você sente que é uma psicografia automática, ou vem na mente, como é que funciona? Foi uma história muito longa. Eu jamais escrevi coisa alguma, não me considero escritor, e o preço do que faço é a angústia de ter absoluta certeza de que, primeiro, não consigo entender o que os autores intelectuais de fato querem transmitir, e segundo, do que eu julgo ter entendido, eu sei que não tenho talento para expressar aquilo que julguei ter entendido. Por isso deixo claro nos livros que escrevo, nas palestras que faço, que não pretendo ser dono de verdade e nem sequer pretendo afirmar que estou certo enquanto tradutor de ideias que não me pertencem. Assim faço porque no dia em que me perceberei em erro, poderei, sem rasgos no meu orgulho do que dele resta, assumir que estou errado, assumir que me enganei nisso ou daquilo, porque não creio que na condição humana nós podemos pretender absorver todo um contexto celestial e espiritual. Não há como toda a água do mar caber num simples copo. Não posso, portanto, ter essa pretensão. Assim, jamais pretendi escrever, mas levado por circunstâncias outras, que durante uns 5 ou 6 anos, os amigos do outro lado da vida, com muita paciência, me envolveram. Nós vamos falar aqui no programa bem claramente, os amigos do outro lado da vida.
São na parte, primeiro, na parte da espiritualidade, no plano espiritual, ou seres de outras dimensões, ou seres cósmicos, que nós temos aqui vários livros dele. Ao tempo em que me refiro, ou seja, por volta do ano de 1986, eu comecei a perceber espíritos desencarnados, amigos espirituais que já viveram aqui e desencarnaram e já estão nos ambientes espirituais. Mas, para minha surpresa, quando comecei a desenvolver os escritos a partir de 1990, eu começava a perceber no meio deles outros seres, outras entidades, muito amorosas, mas que se diziam seres de outros orbes, que, em estacionando as suas naves aqui próximos à Terra, se projetavam ou se desdobravam e se projetavam nos ambientes espirituais terrenos, trabalhando junto com os espíritos desencarnados para ajudar aos encarnados. Assim, essa equipe de amigos a que hoje me refiro, que respondem pela autoria intelectual das ideias que modestamente tento apresentar. Nós estamos falando dos extraterrestres. Estamos falando de espíritos desencarnados e de extraterrestres. Ok. E foram estes amigos que, com muita paciência, foram me levando amorosamente, sem nada interferir na minha vida, que um belo dia eu desistisse de apresentar maiores resistências e me oferecesse, então, para fazer aquilo que eles diziam que eu teria que fazer, ou que eu estava compromissado a fazer. E quando eles disseram que eu teria que escrever, eu me recordo que eu intimamente sorri, porque eu digo, olha, eu acho que esse pessoal está enganado. Quando eles te disseram isso, viam palavras na sua mente, você os enxergava ou você os via em projeção astral? Durante muito tempo eu fui alguém que sempre, de forma muito crítica, estudava a mediunidade alheia. No estudo da ufologia clássica, terminei me defrontando com alguns contatados não clássicos e pude então, na posição de crítico, ficar, entre aspas, me aproveitando do esforço alheio. Jamais imaginava que um dia chegaria minha vez de ser envolvido por isso. E quando comecei a ser envolvido, foi com muita tolerância e amor da parte deles, tanto que eu consegui superar o medo. E passei a percebê-los objetivamente, não porque tenho poder. Se eu desejar agora perceber, eu não percebo nada. Eles é que coordenam o processo. Isso a gente sempre fala, que o telefone toca de lá para cá. Exatamente. E mas assim você chegou, sempre, quando você começou esse contato, foi com o olho da terceira visão ou com o olho do corpo físico, intuição ou corpo astral? No início foi, vamos dizer, uma espécie de uma visão que não pertencia a esses olhos do corpo. Terceira visão. Vamos denominá-la dessa forma. Tanto que depois, quando a visão extrafísica e a visão física estavam sendo utilizadas, eu não sabia mais o que era uma coisa ou outra e tinha uma certa dificuldade em entender. Comigo, o normal e o comum de ocorrer são luzinhas que vêm se apresentando e umas destas, às vezes, se potencializam numa forma humana de alguém ou de alguma entidade que se apresenta. E é assim que acontece. Porém, não é assim que ocorrem os escritos. Estes é como se uma tela se abrisse na minha frente, algo lá fico vendo, alguém fica me explicando e eu fico, entre aspas, desesperadamente tentando entender e repassar para o papel. Às vezes passo para o papel com a ajuda de algum amigo espiritual, mas não é psicografia, é mais intuitivo. Se eu tivesse que classificar o que ocorre comigo dentro dos moldes clássicos, eu diria que seria uma escrita intuitiva. E essas manifestações têm ocorrido sempre com você, não é ou é para fase, para determinado momento que você vai concluir uma obra, ou você está sempre, que a sua antena está sempre sintonizada? Eu diria que há uma insistência eterna da parte deles, porque eu não me acho habilitado, nem me acho sintonizado. Se eu fosse escolher alguém não indicado para esse tipo de trabalho, seria eu mesmo. Porque eu sou alguém muito indisciplinado, cheio de defeitos, não tenho... Eu não me sinto habilitado para isso. Porém, sabe-se lá por quê, há uma insistência amorosa que me persegue há um bom tempo, e sempre que, independente das condições, eu me disponho, com o mínimo de nobreza de intenção, a servir de instrumento a isso que eles começaram, eles lá estão para ajudar. Então, normalmente de madrugada. De madrugada? É a hora que eu posso. Tá. Vamos falar um pouquinho dos seus livros para ver o que nós, os seres extrafísicos, trazem para o Jean em termos de conhecimento e a importância desse contato e da concretização da sua leitura.
O que, por exemplo, traz você fala que acho que a câmera vai pegar do lado de cá, recado cósmico. Se for rápido olhar para cá, eu prefiro ser mais rápido aqui, hein, gente? Recado cósmico, as revelações de Jesus. Aliás, vamos falar um pouquinho, né, que está tão falado a história agora de Cristo com o filme do Mel Gibson. É verdade que dentro dos estudos colocados, ou psicografados, ou intuídos, Jesus era um ser extraterrestre, é um ser extraterrestre? É isso que vem para você nos recados? Ou um ser, obviamente, sagrado de outra dimensão, não necessariamente um ET? Necessariamente um ET. Ele é um ET. Qualquer ser humano, ou qualquer ser cósmico, ou qualquer ser, alguma denominação que queremos dar, que não viva na Terra por uma questão de definição semântica, é alguém que está além das fronteiras terrenas e, portanto, um extraterrestre. Se por isso entendermos uma autoridade que administra uma parte do cosmos em nome do Pai, que por ser muito grande em termos de amor e potencialidade, fez-se o menor possível para caber a sua alma, o seu espírito de escola numa simples forma humana, para enquanto o homem, vivendo entre os homens, viver como um Deus, mostrando que era possível amar, pois que o amor não é um assunto religioso, é um assunto de comportamento político, pois que os seres elegantes do cosmos amam, esse é o comportamento elegante e natural deles. Nós, que estamos aqui na Terra, há muito tempo adoecemos, perdemos a simplicidade da alma, nos inabilitamos na arte de expressar ternura uns pelos outros e por isso estamos como que isolados da convivência com as civilizações mais evoluídas, a exemplo de alguém que na nossa sociedade fere as nossas leis e é recolhido a uma penitenciária e ele fica até readquirir um comportamento socialmente aceito que possa ser reintegrado à convivência cósmica. No caso, nós, para sermos reintegrados ao cosmos, precisamos entender o legado de Jesus, que foi um recado amoroso que ele nos deixou, e que tem como tema central o amai-vos uns aos outros, não como uma balela ou questão religiosa, mas sim como uma ousadia psicológica de assumir uma postura de amor num mundo que convida à violência. Então Jesus é um extraterrestre? No contexto em que nós afirmamos, todos nós somos, já que as nossas almas, como bem definido na pergunta 172 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, codificador do Espiritismo, questionou os espíritos codificadores, todas as nossas existências corporais se passam na Terra, os espíritos responderam, não todas, mas em diferentes mundos. A que temos neste globo não é a primeira nem a última e é uma das mais materiais e, portanto, distantes da perfeição. Nesse contexto, muitas almas que encarnam e nascem como homens e mulheres são almas de entidades extraterrestres. Assim poderemos também citar Jesus como sendo um. Mas esse conceito extraterrestre, ele precisa ainda ser muito refletido e estudado. Ele atualmente é algo vulgarizado porque o sensacionalismo agregado ao conceito termina deturpando o conteúdo lógico. A gente precisa refletir um pouco. Então, o que é o recado cósmico? Aqui você fala sobre o potencial da energia crística, do amor, do perdão, da gratidão, ou tem algo mais? É mais específico. Jesus, quando aqui esteve, não gasta 30 segundos para dizer isso. Ele basicamente preocupou-se em nos deixar 5 mensagens. Primeira, a de que nós não estávamos sozinhos, a de que nós temos um Pai amantíssimo que tudo nos dá sem nada nos pedir. Nós não estávamos largados no cosmos. Nós temos um Pai que muito nos ama e nos acompanha. Segundo, Jesus apresentou ao mundo a lei maior de uma constituição cósmica que nós não conhecemos, que é a lei do amai-vos uns aos outros. Mais que apresentar, ele a testemunhou, como sendo o único remédio a que nós próprios pudéssemos edificar no íntimo das nossas almas, promovendo a redenção de toda essa família planetária. Terceiro, ele apresentou ao mundo o fato de que não estávamos sozinhos existindo, pois que muitas moradas existem na casa do Pai. Jesus apresentou a todos nós um contexto cósmico que nos rodeava. Quarto ponto de sua mensagem, ele se apresentou como sendo o elo entre os que vivem nessas humanidades celestes e os que vivem aqui na Terra. Ele nos representa diante deles e os representa diante de nós. Quinto ponto, e esse foi o ponto a que ele mais insistiu, pois que está registrado em 2.500 oportunidades na Sagrada Escritura, e somente no Novo Testamento, em 318 passagens, é referenciado que ele retornaria no futuro. Pois que naquela oportunidade, como simples homem, ali estava para motivar e ensinar, mas ele voltaria, não como homem, mas na sua posição natural de autoridade celeste, para presidir um certo momento. E, basicamente, esses 5 pontos formam o legado
amoroso ou o recado cósmico que ele pretendeu deixar para todos nós. 2000 anos e a gente ainda não o compreendeu e nem muito menos o leva a sério. Qual a sua opinião nesses últimos 2 minutos, para antes da gente passar para o segundo bloco, da expressão do filme que Mel Gibson fez, mostrando a última parte do contato de Cristo com seres humanos em termos das dores, do sacrifício e, vamos dizer, da atrocidade que fizeram com ele. Você achou que seria necessário, nesse momento, a humanidade ver isso? A opinião é própria. Então, aqui opinião. Não transmito nada dos espíritos. Não creio. A vida de Jesus ela é muito rica. Eu concordo. E é todo um ensinamento que ele se esforçou por nos dar. E os últimos instantes da vida de Jesus foi a parte mais obscura da sua existência, pois que ali imperou o peso da nossa estupidez. Ele apenas resistiu o tempo todo e ainda preso na cruz, teve um gesto elegantíssimo pedindo que o Pai nos perdoasse, ou seja, mesmo com os pregos e depois do açoite, ele ainda conseguia amar. Isso não é ressaltado no filme, não assisti, mas pelo que leio, me parece não é ressaltado no filme. Não há uma preocupação de semear a principal intenção de Jesus, há apenas sim uma intenção, talvez meramente comercial, de sensacionalizar o sofrimento dele para vender muito. É sempre difícil a gente avaliar o esforço alheio, mas eu não creio que isso seja muito benéfico. Creio que é benéfico para quem o fez. Para quem fez. Não acrescentou muito para o ser humano nesse momento, inclusive, que nós estamos precisando de exemplos de amor, de carinho, gratidão e perdão, né? Bom, gente, nós vamos para o segundo bloco, para os comerciais. No segundo bloco, o Jean vai falar mais um pouco dos seus contatos com seres, vamos dizer, multidimensionais, como todos nós, né? Interdimensionais, para melhor abrir sua consciência para o mundo ficar melhor aqui na Terra. Daqui a pouquinho. Está de volta hoje com o nosso convidado especial, um dos maiores estudiosos e também participante, né? Não só uma pessoa teórica. Ele é escritor, ele é uma pessoa que convive com a espiritualidade, com seres cósmicos, seres extraterrestres e já escreveu mais de 10 livros. Jean Val Elan, tudo bem? Aliás, 100, né? 200, você falou. Tem uns publicados e outros não, né, gente? O Jean já esteve no primeiro bloco falando com a gente sobre a conexão crística com nós, seres humanos, em termos de energia como ser cósmico, que está aqui no recado cósmico do livro dele. Tem também o Jesus e o Enigma da Transfiguração. O que esse livro conta? Há uma passagem descrita nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, quanto a um certo episódio da vida de Jesus em que ele chama a Pedro, a João e a Tiago, 3 dos seus apóstolos, e os leva até um certo monte, e ali os apóstolos, sentindo alguma energia, algo estranho, adormecem, e quando acordam, veem Jesus conversando com outras entidades e com um aspecto transfigurado, ou seja, vibrando com outras cintilações que não as normais. E isso foi escrito há 2000 anos, e os amigos cósmicos que apresentaram as ideias e as explicações constantes no livro, disseram que era o momento de isso ser explicado, pois que, na verdade, escondi esse fato, a intenção dos assessores do Cristo, em percebendo a sua iminente crucificação, eles quiseram um encontro pessoal, pois que eles achavam que pelo fato da autoridade celeste que estava ali como Jesus, está subordinada à condição humana, ele, o homem Jesus, não estava percebendo o que estava para acontecer com ele. E por isso seus assessores pediram um encontro pessoal, pois que queriam interferir na história da Terra, retirá-lo, pois não admitiam e não queriam e nem esperavam que o seu amado comandante tivesse que passar por tantos sofrimentos na mão de seres que são criminosos diante das leis cósmicas e que estão vivendo na Terra. Então o livro conta o que foi esse momento e as implicações e o que teria sido conversado
entre esses seres e o Mestre Jesus. Como podem ver, é algo pretensioso, e por isso deixo claro no final do livro que eu não tenho estatura moral para me pretender escritor transmitindo É que o isso. Jean é muito... O Rogério, né? O Rogério entra no meio da entrevista do Jean, na verdade. O Rogério é o primeiro nome, que é o Rogério... De Almeida Freitas. De Almeida Freitas, que é o executivo, que é o diretor, que é o businessman, que está aqui na Terra com este personagem. E também tem o personagem, vamos dizer, do Jean, o escritor, o contatado dos seres cósmicos e que traz vamos dizer, toda informação para a nossa reintegração universal com os seres de luz, os seres de outras dimensões. Em termos de comandante Astar Sheran, que é, vamos dizer, um dos mais conversados, falados, divulgados até pelo meio artístico, né? Alba Ramalho sempre fala dele e tudo mais. Você teve já contato com este comandante? Tem uma ligação cósmica com Cristo? O Arcanjo Miguel? Aí algumas filosofias falam que é a mesma energia. Você pode falar um pouquinho sobre isso? É complexo, pois que existem muitas versões a respeito, e aqui o que eu poderia acrescentar é bastante modesta, pois produto do que eu julgo ter percebido. Mas, de fato, há uma entidade extraterrena que se apresenta com esse nome. Comandante Astar Sheran? É. Astar Sheran, cada um fala de um jeito. Isso. E seria um dos assessores próximos ao Mestre Jesus. Eu vou deixar aí uma foto dele, psicografado, intuída por algumas pessoas que ele já meio que deram uma cara para ele assim, mas a gente não pode levar muito a sério essa foto. Ou leva? O que você acha? Um ser que eu tive o privilégio de percebê-lo é bem mais simples e belo do que o expressado no tradicional retrato falado dele. Nós precisamos entender que quanto mais evoluído é um ser, mais simples ele se torna. Né? E esses seres são extremamente simples. Jesus é o mais simples entre todos eles. Né? E, pelo que pude depreender, me parece que esse ser, na época em que Jesus aqui esteve, esse ser também, para apoiá-lo, também se fez humano e nasceu como um dos personagens que cercou Jesus. E, após a sua morte, ou a morte do seu corpo físico naquela época, ele foi com Jesus para o tal, meu reino não é deste mundo, que Jesus dizia. Ele foi lá para o tal mundo onde Jesus tem a sua sede de governadoria celeste, e lá, entre aspas, tornaram-se potencializar para aquele mundo, e lá renasceram, mas lá não é essa questão de nascimento e morte, é outra história. E são os nossos irmãos cósmicos que hoje nos visitam como sendo os extraterrestres. Ele já teria vivido aqui na Terra, pelo que posso... E você sabe o personagem que ele viveu? Teria sido o pai terreno de Jesus, José. José. Aí por isso tem a conexão da energia do Arcanjo Miguel. Mas repito, eu não sou absolutamente ninguém para me referir a esses seres, mas é o que eu pude julgar, é o que eu julgo ter percebido dos momentos que tive o privilégio de acessar. Com os seus, vamos dizer, contatos, né, com a comunicação que você tem, os nossos, vamos chamar de amigos, irmãos cósmicos, né? Sim. Extraterrestres ou de outras dimensões e outros mundos. O ser humano vive realmente numa multidimensionalidade do ser, ou seja, existem 7 de nós, como colocado por alguns estudiosos nessa área? Eu me reservo o direito de ser prudente nesse assunto, pois que respeito tudo que existe sobre o tema, e como sempre digo, sou apenas mais um que está imaginando receber informações, e nisso interfere as minhas mediocridades, a minha pequenez, e eu posso estar distorcendo tudo. Mas eu não creio que se processe desse jeito. O nosso corpo espiritual, a nossa alma, nós temos uns compartimentos na nossa alma, uns arquivos, que na medida em que nós vamos focalizando a soberana vontade que nos é própria, de acordo com o nosso marco evolutivo, nesses compartimentos, eles vão desperetando e vão criando em nós mesmos condições que o cérebro humano transitório que nasce e morre, esse cérebro não tem a menor condição de entender. Não é que nós tenhamos diversos corpos em nós mesmos, mas sim a nossa alma, dependendo do compartimento que nós possamos despertar na nossa alma, ela se deixa investir. Ela se desloca em outros mundos?
ela pode penetrar e acessar, sem se movimentar, outras tantas conexões cósmicas que existem. E da mesma forma que quando na hora em que esse corpo dorme e meu perispírito sai, e se ele sai e se encontra com alguém que foi amigo meu na República Tcheca, 600 anos atrás, na hora em que eu vejo esse amigo, instantaneamente a forma espiritual, perispiritual que meu espírito assume é a forma que teve naquela vida. Assim a nossa alma ela vai se moldando a diversas situações existenciais de acordo com a capacidade que a nossa mente espiritual tem de dominar esse processo. Na medida em que a força da fixação do nosso poder mental está habilitado a despertar certas heranças que recebemos do Pai Celestial, pois somos todos deuses, apenas disso não temos consciência, aí nós vamos investindo a nossa alma e habilitando a que a nossa alma possa se comportar de diversas maneiras. Isso seriam os diversos corpos que, na tradição esotérica, muitos escritores colocam como sendo o que seria de fato verdadeiro. Mas seja lá o que for, tudo isso serve para despertar em nós uma necessária curiosidade sobre o assunto, pois precisamos entender a nós mesmos. E a essência da nossa alma, né? Inclusive eu tive com o Dr. Brian Weiss, que escreveu Muitas Vidas, Muitos Mestres. Eu estive participando de um workshop com ele e o James Van Praagh, nós vamos até botar umas fotos aí, e ele me colocou que os livros dele são baseados, ele está há 25 anos com a terapia de vidas passadas. São 4.000 pacientes que ele acessou essas informações que você coloca, bem colocada na nossa mente, ou no nosso subconsciente, ou na nossa consciência. E agora ele está fazendo estudos de vidas futuras com os pacientes, que vai ser até o próximo livro dele, que talvez ele lance no Brasil ano que vem. Dentro, então, a sua conexão, a sua dedicação a todos esses estudos, podemos dizer que existe mesmo esse acesso à reencarnação? Existem momentos de reencarnação? Você já se viu reencarnado em outras vidas? Sim, não porque queira ou tenha para isso poder, mas nos primeiros instantes da minha juventude, por não querer me envolver com essas questões espirituais, os amigos disseram, através de outros médiuns, eu apenas recebi os recados, que eu havia deixado no outro lado uma espécie de papel em branco assinado, pedindo para que eles fizessem o que fosse necessário para chamar a minha atenção nessa vida, seja por orgulho ou mesmo tolice, para que eu não fugisse do compromisso assumido. O que eles fizeram com muito amor. E eles disseram que iriam mexer em centros memoriais da minha alma para que eu tivesse algumas vidas do passado, despertas, para que eu pudesse traçar uma relação inteligente de causa e efeito entre o passado e o presente. Ou seja, o porquê deles estarem me pedindo isso hoje. E de fato fizeram. Não é tão simples assim. Alguém pode chegar para você e dizer, você foi um pescador na vida passada. Tudo bem, você escuta isso com esse cérebro e aí fica. Mas você sozinho, começar a despertar os arquivos na sua mente espiritual daquela vida e começar a sentir as mesmas sensações que sentia naquela época, isso é que é o complicado. E como, infelizmente, a maioria dos painéis das nossas vidas passadas é negativo, os arquivos que nós marcamos em nós mesmos são complexos e quando eles se abrem, não soltam só lembranças teóricas, vêm junto as sensações, às vezes complicadas. E você já sentiu essas sensações? Sim. Você já viu momentos que você acha que em algum momento da vida aqui atual, ou numa situação que você esteja, ajuda a acessar esses arquivos ou é um preparado, uma preparação que vem dos seres conectados cósmicos? Na verdade, isso ocorre naturalmente em todo ser humano, só que nós não percebemos. Da mesma forma que nós levamos o mouse do computador para cima de um arquivo, clicamos e aquele arquivo se abre, e o computador abre um arquivo de cada vez, senão ele entra em pânico. O nosso cérebro, na hora em que quer se lembrar de alguma coisa, ele com a vontade de se recordar, termina abrindo o arquivo. Só que existem arquivos de vidas passadas na nossa mente espiritual que estão fechados e esse cérebro não sabe abrir. Esses arquivos vão se abrindo de acordo com as circunstâncias da nossa vida. Com os trabalhos que temos que fazer também? Sim. Então, na medida em que vão sendo abertos, nós começamos a sentir sensações que esse cérebro não sabe explicar, porque ele não está causando aquilo. Aquilo simplesmente está vindo lá do mais profundo de cada um de nós e irrompe sem que nós queiramos ou entendamos o que está se passando, mas de fato aquilo vem.
e você tem que administrar. Muitas loucuras começam daí. Não é tão simples assim acessar até porque arquivos. os povos antigos não tinham tanto conhecimento do que significava isso. Sim. E como a gente fala, tem muito sensitivo e paranormal, vamos dizer, da época da avó, dos nossos avós, que acabaram em hospícios injustamente porque ouviam vozes. E infelizmente tem algumas religiões também que falam que se você escuta vozes e vê alguns seres extrafísicos, você está, vamos dizer, indo para um caminho da negatividade do mal, né? Não tenho dúvida. Uma vez, cheirando uma flor, aquilo abriu um arquivo da minha alma de vidas passadas em que eu tinha sentido exatamente o mesmo cheiro. Coisa simples. Mas os amigos espirituais disseram que é exatamente isso. São os aspectos e circunstâncias da vida, agradáveis ou desagradáveis, que vão abrindo os arquivos da alma e você vai tendo ou não consciência do processo, mas eles se abrem. É verdade que a Terra está passando por um processo de elevação dimensional, está indo como se estivesse reintegrando mesmo na parte cósmica? Ou é o processo de cada ser humano? E cada vez que cada ser humano trabalha a sua consciência, o amor, como você falou, a sua alma, nós estamos ajudando a elevar a Terra, ou ela também está indo com a ajuda dos vizinhos cósmicos? Não tem como a Terra evoluir com a ajuda dos vizinhos cósmicos. Ou nós tratamos de melhorar a nós próprios e fazendo aquilo que Gandhi nos ensinou e testemunhou, ou seja, nós temos que nos transformar em instrumento das mudanças que nós desejamos ver nesse mundo. Se eu quero que o mundo seja honesto, eu tenho que ser o homem mais honesto que eu mesmo conheço. Se eu quero que o mundo seja um local amoroso, eu tenho que ser o ser humano mais amoroso que eu mesmo conheço. O que de fato está acontecendo, pelo que tenho entendido, é que desde aproximadamente meados do ano de 1989, uma certa autoridade celestial decretou a fixação do marco de um novo instante para este planeta, e a partir de então, quem for desencarnando já vai recebendo o seu convite para um novo período para se matricular em novas vidas aqui nessa escola chamada Terra. Isso os espíritos que forem tendentes ao bem. Aqueles que, infelizmente, após tantas vidas aqui, ainda são tendentes à maldade, estes terão que fazer uma recuperação cósmica em um outro mundo escola. Enfim, até por volta do ano 2045 a 2050, 52, presume-se que a partir dessa data, somente espíritos tendentes ao bem estarão encarnando e reencarnando aqui na Terra. É por isso que, como bem explica a doutrina espírita, ela deixará de ser um mundo de expiação e provas, passando a ser um mundo regenerado. Não será Deus, Jesus, Bezerra de Menezes, Astaxerã, São Germain, Santo Antônio de Pádua, ninguém virá fazer por nós o que nós precisamos fazer. Todos esses seres e essas entidades nos ajudarão, nos motivarão a que nós próprios possamos promover o progresso da Terra. Mas não são eles que virão fazer isso por nós. Já é tempo de percebermos que nós somos 100% responsáveis pelo nosso próprio destino. É ação e reação, né, Jean? Óbvio, são as leis morais que regem a vida. E existem, vamos dizer, manifestações cósmicas. Eu estou usando muito a parte cósmica porque o Jean vamos dizer, é um instrumento, como ele falou, né, dos seres interdimensionais, mas sempre ligado na luz, vamos dizer. Existem manifestações de outros planetas ligados ao nosso sistema solar, que já contatou você, porque alguns livros, até a própria revista do Jevaé, transcreve seres extraterrestres com determinada característica física. Eles têm essa característica, são diversas características, ou alguns seres também se manifestam, como você falou, em forma de espécie de instrumentos, luzes ou objetos. Existem corpos diferenciados ou para nos contatar existem processos? Mas toda essa pergunta ele vai responder. Daí comercial, gente? Já está no horário? Então logo depois dos comerciais. E você também que está interessado em saber sobre as novas crianças, né, chamadas Star Kids ou Indigo Kids, nós vamos saber mais com Jean Val Elan, daqui a pouquinho depois dos comerciais. O programa Dimensão está de volta com o escritor Jean Val Elan,
que está aqui nos mostrando uma série de suas obras, como ele diz mesmo, é um instrumento dos seres cósmicos, interdimensionais, ou com o recado da luz para todos nós, para podermos evoluir a consciência e fazer dessa Terra um mundo melhor. Sei que te enchi de perguntas antes de terminar o bloco, eu acho que ele até se perdeu, ela perguntou tudo ao mesmo tempo. Mas naquilo que se refere a, vamos dizer, a demonstração de que os seres estão ao nosso lado, quando você está aqui, ou quando você está fazendo seu trabalho no quarto, existe uma manifestação plasmada, física? Bem, por trás dessa definição ou desse conceito extraterrestre, há toda uma multiplicidade de formas e de condições existenciais. É imperioso que observemos que não há dois seres humanos com a mesma impressão digital ou dois seres humanos iguais. Esses nossos irmãos dizem que em todo o cosmos não há dois seres iguais. Tudo isso produto do mistério amoroso da criação do Pai Universal. Apesar de que todos nós herdamos dele essa condição de sermos deuses, né? Assim, dentro do padrão humanoide, que é esse padrão existencial que nós conhecemos na transitoriedade terrestre, há muitos mundos que têm formas semelhantes, próximas e algo distintas da forma que temos, né? Mas, no que se refere aos seres que estão já em dias breves de fazer o primeiro contato oficial com os que vivem na Terra, esses seres são humanoides, padrão mais belo que o nosso, no sentido de simplicidade, né? Mas há de tudo aí no cosmos. Há de tudo lá fora. Existem ainda o contato dos chamados cinzentos, porque eu tenho que te falar algumas coisas populares, que o João vem com uma coisa muito mais profunda até dessa energia da luz, mas existem certos papos de grupos, né, que a gente precisa esclarecer. Os negativos, cinzentos, aquele que é mais colocado, que eu acho, inclusive, que, pela experiência que a gente tem, que eles são meio semelhantes com os arcturianos, sendo que os arcturianos têm uma expressão no olhar. Os cinzentos ainda estão contatando? Existem ainda as abduções negativas? Esse tema eu desenvolvo no livro Fator Extraterrestre, que ainda vai ser lançado na Bienal. Na Bienal. Que dia na Bienal? Me parece o dia 17. 17 de abril na Bienal. No estande lá da editora Mundo Maior. Mundo Maior. Convocação. Em Bienal é onde vocês têm que ir. Ele vai estar lá dia 17, você que gosta desse assunto, lançando o Fator Extraterrestre, que é o 11º livro editado? 10º livro aqui no Brasil. 10º livro no Brasil, maravilhoso, porque o Jean é um palestrante internacional, ele viaja o mundo com, vamos dizer, o conhecimento que ele traz, esse contato interdimensional dele. Bem, sobre a questão dos seres cinzentos. Nós devemos ter muita prudência. Nós mal conseguimos classificar com objetividade e certeza aquilo que a gente conhece. Quanto mais aquilo que a gente ainda não conhece, tem apenas alguns indicativos que, às vezes, não analisamos corretamente. O homem já conseguiu decodificar qual o conjunto de leis que explica a trajetória dos elétrons ao redor dos núcleos atômicos, dos planetas ao redor das estrelas. As ciências que nós conhecemos conseguem, através de uma simples fórmula ou conta matemática, dizer em que ponto a Terra estará no dia 27 de março do ano 2429, às 14 horas e 20 minutos daquele dia. Mas qual é a conta que nós precisamos fazer para dizer onde é que nós vamos estar daqui a 4 dias? Ou daqui a pouco? É exatamente essas leis morais que regem a vida dos seres que têm livre-arbítrio que nós precisamos ainda aprender essa ciência, que é a ciência do karma. Tá? Assim, sob a perspectiva dessa ciência, existiram páginas no passado da Terra em que certos seres, em especial certa classe de atlantes, saíam por aí, pegando Neandertais e Homo sapiens que estavam em evolução, e eis que para os atlantes estes não eram considerados como seres humanos, mas animais, e tomavam desses seres, levavam para os seus laboratórios e ali faziam não sei quantas experiências de manipulação genética, tentando encontrar um tipo de epiderme ou cor que pudesse melhor suportar a radiação da nossa estrela Sol, pois que eles pretendiam a longevidade celular, a imortalidade. Fato é que somente agora, ou melhor, nas décadas passadas, houve condição psicológica para que certos débitos adquiridos naquela época pudessem ser compensados diante das leis. E assim, homens e mulheres do Nordeste do Brasil e de outras regiões do mundo eram sorrateiramente levados para dentro de naves e sem nenhum tipo de ódio, sem raiva.
eram manipulados. É chamada abdução. Através dos processos de abdução, pois que a Terra é um mundo de ninguém. Nós que aqui vivemos não temos méritos existenciais, pois que se temos medo dos ETs, eles é que têm medo da gente. Nós somos os monstros da história. Nós conseguimos pegar uma criancinha da nossa própria espécie, abri-la e viva retirar os órgãos, pulmão, para vender no mercado negro. A nossa raça chegou a esse ponto. Ninguém faz isso aí no cosmos, aí fora. Nós matamos uns aos outros, caluniamos, e eles ficam espantados como é que a gente faz isso. E o pior, com o condimento do ódio. Eles não têm esse problema. O que de fato existe é que, da mesma forma que uma casa que está sem dono numa rua, um belo dia ocupada por quem vai passando, a Terra é um planeta desgarrado de qualquer organização cósmica, pois os seres que nela existem são criminosos ou doentes diante das leis cósmicas pelo simples fato de não terem ainda reaprendido a amar. Mas vamos assim... E assim eles chegam e se sentem no direito de abduzir pessoas para experimentos deles, mas sem o tributo do ódio, sem o conteúdo do ódio. Assim, esses casos ocorreram nas últimas décadas, mas pelo que me foi explicado, desde 1989. Parou. O que ainda está em curso são repercussões de fatos ocorridos antes dessa data, ou falanges trevosas de espíritos desencarnados que pretendem manter a Terra isolada do cosmos, desenvolveram técnicas para assustar certas pessoas que, quando pegam no sono, sem a devida prudência no campo da oração ou da limpeza energética, produzem nos perispíritos dessas pessoas sentimentos semelhantes aos que essas pessoas já perceberam através de leitura, de abdução, etc. e tal, e produz todo um efeito. Eu quero agora, tem o último bloco, eu quero tirar o máximo do Jean, porque senão ele não volta mais aqui. Pleiadianos, Orion, Arcturianos, todos esses planetas, esses seres, estão em contato com a gente ou isso é uma classificação humana para esclarecer fatos cósmicos? Creio que há um pouco de tudo. Pela minha própria experiência, vendo os erros que eu mesmo cometo quando tento classificar com palavras essas questões celestiais, acho que nós nominamos certos aspectos sem termos disso muita certeza. Mas que, de fato, existem mais de 200 de classes de seres extraterrestres distintas que estão visitando a Terra e tendo 4 ou 5 dessas espécies biológicas que vivem por aí. Estão se preparando para ter um contato oficial conosco. Quando? Isso seria fácil. A qualquer momento. A qualquer momento um contato oficial nós vamos ter. O primeiro contato oficial e o porquê disso nunca ter ocorrido tem a ver exatamente com a promessa do Mestre de aqui retornar, do Mestre Jesus. O assunto é muito sério, nunca foi devidamente estudado. Ninguém nunca levou isso a sério. As próprias religiões cristãs que surgiram a partir do legado do Cristo falam do retorno de Jesus como sendo algo simbólico, quando é o que de mais importante ele deixou, é a única promessa que temos. E esses seres dizem que será exatamente ele, o príncipe da paz, que comandará, entre aspas, esse momento de reintegração da Terra. E pode ser a qualquer momento. É o que eles dizem. Se nós observarmos o Apocalipse, nós veremos que é a qualquer momento. As naves existem ou são projeções holográficas ou os dois? Também há um pouco de tudo. Certos seres necessitam do concurso de naves para se deslocar no espaço. Outros não. Mas todos eles necessitam do concurso de naves para, nas suas formas naturais, se aproximarem de mundos de emanação complicada, como é o caso da Terra. Star Kids, que eu falei, nós vamos falar, as índigo, as crianças que estão vindo para a Terra com uma, vamos dizer, com uma abertura maior dessa expressão do amor, de dons de curas, como todos nós temos, algumas pessoas têm, mas você tem conhecimento desse processo das crianças? Sabe? De fato já está em curso, mas pelo que sei, somente na África, pois que na África já estão nascendo novas crianças, que não são produto das relações de aprendizado aqui da Terra. São seres de outros mundos que, por amor aos que aqui estão, se deslocam espiritualmente falando e, quando aqui chegam, adaptam suas almas às condições possíveis de encarnar na Terra e assim o fazem, pois que já estão trabalhando por esse mundo melhorado que aqui surgirá depois de meados desse século. Mas isso não é um processo simples. Às vezes, de cada 100 que assim nascem, somente 1 ou 2 conseguem levar adiante o seu programa encarnatório, porque nós, que ainda estamos por aqui, atrapalhamos bastante. É muita diferença. Já sobre as profecias maias, elas realmente
vamos dizer, a gente tem acompanhado ano a ano, especificamente o que elas vêm falando sobre o processo da Terra. Os seres que contatam você falam alguma coisa mesmo sobre as cidades litorâneas estarem sendo cobertas pelas águas? Mais do que as profecias maias, que de fato formam um conjunto que deveria ser estudado com muita prudência, pois de fato os maias sabiam de coisas que nós hoje, ditos modernos, não sabemos, ao relatório do Pentágono, que foi divulgado há uns poucas semanas atrás, que fala tudo isso. Entre o ano 2010 e 2020, deve crescer o nível hidrostático do oceano e muitas áreas planetárias devem ter problemas sérios e quanto mais o tempo passar, mais sérios esse problema se tornará. Porém, o interessante no que os maias deixaram como legado é o calendário deles, que para minha surpresa, esses amigos cósmicos que com tanta paciência têm suportado a minha companhia na transmissão dessas notícias, eles apontam a data de 2012, que é exatamente o final desse ciclo, conforme o calendário dos maias, como sendo, de fato, o final do ciclo e o início de um outro. Nada de fim de mundo. A vida é bela e generosa, só que nós temos que trabalhar bastante para dignificar isso aí. A parte, vamos dizer assim, da preparação do ser humano para essa nova fase, é a abertura de consciência, vamos dizer, o resgate dos valores do amor, e que é tão subdividido em perdão, em gratidão. Até são algumas escolas espiritualistas estão desenvolvendo até currículos em valores humanos, porque o ser humano está deixando para trás. A preparação para o novo ciclo, 2012, é trabalhar um por um? Sim. A única matéria e a única novidade que Jesus ou qualquer ser aqui diria para a gente quando dos seus retornos seria que nós ainda precisamos aprender a amar uns aos outros. Se a gente se amar um ao outro, tudo mais nos é dado por acréscimo. Porém, se a gente não conseguir amar um ao outro, nada aqui na Terra vai funcionar a contento. Nós gastamos bilhões e bilhões de dólares tentando fazer com que os ismos da vida funcionem, capitalismo, socialismo, comunismo, espiritismo, catolicismo. Nada disso vai funcionar se o homem não se predispor a amar seu semelhante. E é nisso que eles investem. Mas para amar precisamos adquirir um pouco de simplicidade existencial. Nós tivemos, então, a participação das civilizações extraterrestres, como falam muito de Sírios no Antigo Egito, que tinha a participação direta dos seres de Sírios. Eles te contatam alguma coisa sobre isso, não? Como falo que as Pleiades hoje estão interferindo bastante? Dentro do que eu julgo estar informado, posso estar enganado, de fato. E civilizações extraterrenas interferiram profundamente na história de algumas civilizações antigas, mas não provenientes de Sírios ou das Pleiades, de outros recantos do cosmos. Hoje, quais são as civilizações extraterrenas que estão mais nos contatando e nos trazendo mais esse auxílio de evolução? Existe um grupo que eu costumo chamar, nas minhas reflexões, de assessores do mestre, que são seres comandados por Astacheran e outros comandantes. Mas há também seres cuja tipologia às vezes assusta um pouco a gente, mas que são muito evoluídos, são cinzentinhos, baixos, cabeça grande. Esses seres, eles têm um estranho problema. Eles caíram num processo de mesmice existencial e se tornaram todos iguais. Em se tornando todos iguais, o apetite pela vida e pela evolução parece que sofreu um certo revés e eles estão atrás da contribuição de plasma ou mesmo de outras componentes da diversidade humana da Terra para ajudá-los. Mas eles estão aguardando o momento de fazer isso livremente, com a nossa quiescência. Existe um pouco de tudo. Daqui uns 10, 20 anos, o que para nós hoje parece um absurdo, será algo comum para gerações de futuro, pois que a convivência entre os mundos do cosmos é algo tão comum quanto eu de Natal estar aqui hoje em São Paulo. Então nós vamos ter essa convivência entre os seres, e não vai assim, as pessoas falam assim, isso vai ser eu nem vou estar mais na Terra, eu vou estar na 5ª geração. Você acha que vai ser tão distante assim essa convivência? O que, para meu azar, se eu tivesse apenas a pedido dos amigos do outro lado, dando a notícia de que Jesus chegaria, sem dizer data, sem dizer tempo, para mim seria ótimo, porque eu morreria tranquilo e chegava um dia qualquer no futuro. Mas o meu azar, o peso da minha responsabilidade, é porque eles insistem em dizer que é a qualquer momento, que é o tempo das nossas vidas. E
Pena que o tempo não permita, mas o Apocalipse ainda é o roteiro seguro para bem observarmos que já estamos no último instante antes do toque da 7ª trombeta pelo 7º anjo. Pois que os 3 últimos acontecimentos preditos por João no Apocalipse, descritos nos capítulos 18 e 19, referem-se à queda da Babilônia, os reis da terra entram em guerra e a besta e o falso profeta são presos. Depois 2 testemunhas aparecem, depois disso o anjo toca a 7ª trombeta e Jesus chega. Se isso estiver correto, as torres do World Trade Center já caíram. João, na época em que escreveu isso, há 2000 anos atrás, em vendo o que nós vimos, que nome ele utilizaria para contar a queda das torres? No seu cérebro de então, a construção mais alta da qual ele já havia escutado falar era a lendária Torre de Babel, que passava das nuvens. Então ele vendo aquilo só podia chamar de Torre de Babel. Depois disso, já houve a guerra do Afeganistão, guerra do Iraque. Algumas personagens foram presas, outras estão para a qualquer momento também serem presas. Depois disso, as tais 2 testemunhas e Jesus chega. Se isso estiver correto, a gente deveria pelo menos pensar um pouco mais a respeito disso. Já, olha, eu queria fazer um convite oficial para a gente ter você aqui um dia até para um ao vivo, onde o telespectador pode participar com suas perguntas, e que você tenha muito sucesso nos seus próximos livros, continue com essa bênção espiritual, cósmica, dos seres que estão aí te trazendo a informação para você, através dos seus livros, poder trazer para o ser humano uma abertura de consciência maior, melhor, para essa terra ficar mais amorosa. Agradeço a sua generosidade e ficaria muito honrado de aqui retornar quando possível for. Muito obrigado. Obrigada, Jean. Bom, meus amigos, essa foi a nossa entrevista de hoje com Jean Valjean, e também conte sempre com a presença dos seus livros na sua cabeceira de cama, hein? Vamos ver. Bienal, dia 17, a Bienal de São Paulo, ele lança mais um livro. Como é que chama mesmo, Jean? Fator Extraterrestre. Fator Extraterrestre. Até o próximo programa e muita luz. Namastê.